Vamos lá, pessoal, vamos começar? Bom, em primeiro lugar, sejam todas bem-vindos e bem-vindas. Esse é um ato de muitos partidos e muitas organizações não governamentais contra o decreto 9759 do presidente da República, que determinou a extinção dos mais diversos tipos de colegiados, conselhos, mesas, fóruns, no fundo, traindo o espírito da Constituição de participação da população, da cidadania, na formulação e na fiscalização de políticas públicas. É uma espécie de bater a porta na cara do povo, de enxotar a população brasileira da possibilidade de participar da gestão do Estado, da definição das políticas a serem implementadas pelo Estado. Não são conselhos que foram criados há 2, 3 anos. Alguns deles têm mais de 100 anos de idade. Portanto, é de fato um atentado contra a participação democrática. Por isso, vários partidos aqui representados, vou falar parlamentares de vários partidos, e organizações não governamentais, como a SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental ISA, o Greenpeace, o WWF, diversas frentes parlamentares, a CONTAG, a Frente Parlamentar Ambientalista, está aqui o deputado Nilton Tato, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Indígenas, coordenada pela deputada Joênia, a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura, dos Pequenos Agricultores, o deputado Heitor Chu, que está aqui, a liderança da oposição, a liderança da minoria, representantes de vários partidos, estamos todos unidos no objetivo de derrubar esse decreto do presidente. E para isso, nós apresentamos vários projetos de decreto legislativo que, se aprovados, têm o condão, vão ter o efeito de revogar esse ato do presidente da República. Então, esse é um ato em que nós anunciamos essa luta conjunta da sociedade civil, de parlamentares, de partidos diversos, para derrubar esse decreto e garantir que a participação na formulação, na implementação e na fiscalização de políticas públicas continue sendo a tônica. Eu vou passar agora a palavra para os colegas, nós vamos alternar parlamentares e entidades. Nós estamos em várias lutas ao mesmo tempo aqui, estamos na luta da Previdência, estamos em outras comissões. Então eu vou passar a palavra para a deputada Jandira Fegali, em seguida para o deputado Nilton Tato, e assim vamos falando aqui no ato, alternando em seguida parlamentares e organizações governamentais. Abaixo o decreto de Bolsonaro, viva a participação popular, viva a democracia brasileira. Obrigado. Eu vou ser rápida também, falo aqui pela liderança da minoria, também sou parlamentar do PCdoB, aqui também está a deputada Lídice da Mata, que também é vice-líder da minoria, deputado Bacelar do Podemos, que estava aqui conosco, também vice-líder da minoria. Quero dizer a vocês que foi um conjunto de absurdos que nós vimos acontecer com este decreto 9759. Também teve aquele revogaço, que foi um marketing, aquele que ele anunciou revogando 250 decretos. Na verdade, é bom que vocês saibam que dos 250, quase 200 já estavam extintos por temporalidade, que muitos eram temporários, então não são 250 extintos, que muitos ali já não existiam mais. Aquilo era puro marketing, mas alguns que estavam entre os 250 eram importantes, inclusive com a permanência de estrangeiros no Brasil. É bom que vocês fiquem atentos a alguns daqueles 250, mas é porque esse governo não combina com democracia. E cada vez mais eu acho que, de fato, a democracia corre mais riscos. Dentre esses conselhos aqui, esses 35 conselhos extintos, é bom que vocês saibam que, para além de todos os que envolvem a questão ambientalista, também existem conselhos como o Conselho Gestor da Internet, que também foi muito grave, que é um conselho importante da questão da comunicação no Brasil, que tem uma relação direta com a própria democracia brasileira, além de outros que envolvem diretamente direitos fundamentais da cidadania, o Conselho do Idoso, da pessoa com deficiência. Então, são conselhos que foram constituídos com muito acúmulo da luta democrática no Brasil. E ontem ainda teve o do salário mínimo, né, que nós podemos ter claro que, além de restringir a democracia, restringe também o direito de sobrevivência.
o direito básico da dignidade humana, que é a não possibilidade de sobreviver. Então é um governo que de fato faz uma relação direta com a restrição democrática e que não sobrevivência da população pobre brasileira. Então essa é uma luta que nós vamos manter aqui de resistência pela democracia e pela liberdade. Esses decretos que sustam, os projetos de decreto legislativo que sustam estes decretos, já são vários, como disse o deputado Molon. Todos os partidos entraram, as lideranças entraram, e nós vamos trabalhar aqui para ampliar a nossa batalha da esquerda e da oposição para outros partidos que também não concordam com esses decretos. Então a nossa expectativa é que a gente derrube esses absurdos aqui dentro, associados com a luta da sociedade civil que está aqui presente conosco. Então, abaixo de fato esses decretos, nós vamos avançando aqui, porque os absurdos são tantos que a sociedade já mostrou em pesquisa que esse governo vai sendo desidratado a cada dia pela demonstração clara do que eles elegeram, que a própria população já rejeita em limine como o pior governo avaliado nesse país. Então, abaixo esse decreto, abaixo o próprio decreto do salário mínimo e de toda a tentativa de restrição democrática no Brasil. Parabéns à iniciativa aqui de quem puxou esse ato, parabéns a todos. Pessoal, a gente vai ouvir agora o deputado Nilton Tato. Eu queria só anunciar os deputados presentes antes dele falar. Deputada Lídice da Mata, deputado Rodrigo Agostinho, deputado Bira do Pindaré, deputado Camilo Capiberibe, deputado Cássio Andrade, deputado Denis, deputado Heitor Schupp, todos do PSB, deputado Carlos Veras aqui conosco também, além da deputada Jandira Fegali, e não sei se está me faltando algum. Então nós vamos ouvir agora o deputado Nilton Tato, e em seguida vamos começar a alternar com as ONGs e parlamentares. Então depois do deputado Nilton Tato, vai falar SOS Mata Atlântica, a primeira entidade a se manifestar para esse revezamento. Deputado, a palavra é sua. Bom dia, quero cumprimentar os parlamentares aqui, a liderança da oposição, a liderança da minoria, das outras frentes aqui, que está aqui neste ato, e também o conjunto dos movimentos e das entidades contra esse decreto, que é uma afronta à democracia. Se há uma conquista importante de valorização da democracia, que foi garantido na Constituição Cidadã de 1988, é a possibilidade do povo brasileiro poder participar dos diversos segmentos na hora que vai pensar, formular, implementar, monitorar políticas públicas de interesse dos diversos segmentos da sociedade brasileira. E aqui eu vou citar um exemplo. Os bens, patrimônio ambiental do povo brasileiro, não só da nossa geração, mas também das gerações futuras. Tem, por exemplo, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que foi com muita luta, criado ainda durante o período da ditadura militar, na década de 1980. E esse decreto vem e enfraquece drasticamente. Como também esse decreto anula vários outros conselhos que pensa políticas públicas específicas para índio, para quilombola, para populações tradicionais, para GLBT, enfim, para populações que historicamente ficaram à margem do processo de desenvolvimento do país. E toda vez que o Estado vai pensar política pública para estes segmentos, é razoável, e assim no mundo inteiro se reconhece, que se dialogue, que se converse com estes segmentos. O que o governo Bolsonaro faz agora com esse decreto é simplesmente acabar com o espaço de diálogo com os diversos segmentos que conquistaram o seu espaço para poder acompanhar as políticas públicas de seu interesse. É a marca deste governo. A gente cita aqui o exemplo do que está fazendo lá em Abrolhos, de liberar para fazer a extração no maior parque marítimo brasileiro, onde tem os maiores corais da América Latina. Ou a gente pega um outro exemplo da ação do ministro do Meio Ambiente, ameaçando os funcionários do ICMBio em um ato com ruralistas lá no Rio Grande do Sul. Então é a marca de um governo autoritário
e que nós não podemos nos calar. Na medida em que se quebra, interrompe, acaba com os espaços de participação da sociedade civil, nós colocamos em risco toda a sociedade. Aqueles que acham que não chegaram nele ainda, pode ter certeza que no primeiro momento eles acabam com esses conselhos. No café da manhã acaba com esses. Na merenda, não só no almoço, vem acabar com o restante, pega todos. Então nós conclamamos, não só aqueles que são atingidos por esses conselhos que estão sendo anulados ou que estão sendo enfraquecidos, mas toda a sociedade brasileira, a imprensa, as organizações da sociedade civil, de sair em defesa do espaço de participação social nas políticas públicas. É um alerta que nós estamos fazendo aqui. Ou a gente se levanta agora, ou daqui a pouco vai ser muito tarde para a gente defender outros interesses do povo brasileiro, que fundamentalmente é a democracia. Então vamos juntos nesta luta contra esse decreto que acaba com a participação social. Quero passar agora então a palavra para quem que vai falar a Malu, pela SOS Mata Atlântica. Estamos ao vivo aqui do Salão Verde, na Câmara Federal, acompanhando o ato contra a extinção dos conselhos de participação social aqui na Câmara. Estamos com o deputado federal João Daniel, do PT de Sergipe. O deputado João Daniel é coordenador do Núcleo Agrário do PT na Câmara. Estamos ao vivo. Deputado João Daniel, bom dia. E mais um ato contra os retrocessos e o autoritarismo de Bolsonaro com a extinção dos conselhos de participação social, né, deputado João Daniel? Olha, para nós é um prazer falarmos aqui deste espaço democrático. Este é um ato onde a nossa bancada e o nosso núcleo agrário, a frente parlamentar em defesa do meio ambiente e todas as entidades, enfim, o governo, quando ele decide, o governo que não aceita a participação do povo brasileiro. O governo é um governo autoritário, um governo reacionário, um governo que chegou para dar um choque na retirada de direitos do povo brasileiro. A nossa felicidade é que nós estamos vendo que a população brasileira tem consciência do que está ocorrendo. E todos os dias, todas as pesquisas mostram que é um governo impopular, é o governo que mais caiu na história após a ditadura militar, dos governos eleitos, que mais se desgastou nos primeiros 100 dias de governo. É um governo contra o povo, contra a soberania nacional, contra a participação popular do povo brasileiro. Ele quer regredir para retirar conquistas históricas da nossa Constituição de 88 e também daquilo que a sociedade brasileira conquistou, em especial nos governos populares do presidente Lula, da presidenta Dilma, que houve de fato, verdadeiramente, elaboração de políticas públicas com participação popular. Mas nós enfrentaremos aqui no Congresso e nas ruas o não retrocesso deste governo autoritário, reacionário e impopular. Muito obrigado, deputado João Daniel, ao vivo pelo Facebook PT na Câmara. Vamos ouvir agora o nosso deputado federal, Célio Moura, do PT de Tocantins. Bom dia, deputado, ao vivo pela PT na Câmara. Aqui nesse ato contra a extinção dos conselhos de participação social, mais uma arbitrariedade do desgoverno de Bolsonaro. Bom dia, deputado. Bom dia. No café da manhã é uma notícia ruim. Antes do almoço vem outra e no almoço acabam com mais direitos. É realmente um estado grave que a população brasileira está vivendo no momento. Falta de direitos, retirada dos direitos duramente conquistados. É na saúde, é na educação, é nos movimentos sociais e agora, sabe, o fim dos conselhos que realmente trazem a política pública para a discussão na sociedade. Esse governo quer desmontar os movimentos sociais brasileiros. É muita perseguição, mas a população começa a reagir.
nos municípios, principalmente na região norte, no caso, meu estado, o estado de Tocantins, a população começa a ir para a rua. Muita gente sendo despejadas, o INCRA paralisado em todo o Brasil. No estado de Tocantins, o INCRA não tem mais funcionamento. São várias ações de despejos sendo realizadas no estado, a saúde abandonada, as universidades sendo sucateadas, corte em investimentos públicos. Portanto, nós temos que reagir. E eu acredito que o povo vai manifestar o seu repúdio. A demonstração é a queda vertiginosa deste governo nas pesquisas, onde a cada dia ele se torna mais impopular ainda. E nós sabemos que nos 100 primeiros dias de governo de Bolsonaro, nunca houve na história política do Brasil, depois da redemocratização, um presidente que caiu tanto a sua popularidade. O povo está de olho e nós acreditamos que o Brasil vai cobrar desse presidente mais impopular da sua história, que ele faça com que o Brasil continue crescendo. Lula e Dilma trouxeram para o Brasil felicidade, o desenvolvimento, o crescimento. E agora, com este governo, nós começamos a ter um problema sério. O Brasil parou, começa uma estagnação econômica e é fruto do antigoverno de Bolsonaro. Portanto, eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores, os partidos de oposição aqui na Câmara estão vigilantes para denunciar a falta de governo, a falta de plano de governo de Bolsonaro. Deputado Célio, nós também temos acompanhado, e o senhor mais ainda, obviamente, na CCJ, o debate também sobre a reforma da Previdência. Hoje querem ler o relatório, discutir o relatório, né, na CCJ da reforma da Previdência. Mas a bancada do PT, da oposição, está firme e forte na resistência contra essa reforma absurda da Previdência, né, deputado? Justamente, eu inclusive estou inscrito para falar lá, são dezenas, centenas de parlamentares. Nós vamos discutir essa reforma, porque isso aí não é reforma, é o fim da Previdência Pública. É uma verdadeira sacanagem contra a classe trabalhadora. As pessoas têm que trabalhar 40 anos para aposentar. Os trabalhadores rurais, é um massacre contra os trabalhadores rurais, e nós sentimos nos estados muitas pessoas idosas já com depressão, né? Como é que vai ficar as pessoas que estão chegando para aposentar e vão ter que trabalhar mais, né? Que não vão conseguir 20 anos de contribuição? A questão dos professores, das mulheres, né? É uma série de ataques que essa reforma da Previdência está fazendo. E nós acreditamos que nós vamos estar na luta. O Partido dos Trabalhadores não ficará silente, não ficará de cabeça baixa, nós vamos para cima, nós vamos convocar a população para manifestar nas ruas contra essa Previdência Social. Vários debates, vários encontros, vários seminários estão acontecendo no Brasil inteiro contra a reforma da Previdência. E eu estarei daqui a pouco lá na Comissão de Constituição e Justiça para falar contra essa reforma que tem tirado o sono da classe trabalhadora. Okay, muito obrigado, deputado Célio Moura, pela participação no Facebook PT na Câmara. Um ato muito relevante aqui no Salão Verde contra a extinção dos conselhos de participação social. Acompanhe ao vivo a programação do Facebook PT na Câmara. Durante o dia estará transmitindo sobre a reforma da Previdência e outros temas diretamente da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe essa publicação. Muito obrigado, bom dia.